E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada da série Sweet Tooth. Richard e Bud trabalham no mesmo laboratório. Ele trabalha com a limpeza e já ela é uma cientista. Um belo dia, eles se encontram em um bar e se conectam rapidamente. Ela conta que está no bar pois foi transferida de um projeto que se dedicou por um ano. Ela foi atrás de um micróbio que ninguém sabia que existia e o encontrou no Alasca. Eles passaram a incubar os vírus, pois se conseguirem injetar os vírus certos, eles vão conseguir salvar muitas vidas. Mas existe o risco de injetarem os vírus errados, o que deixaria as coisas muito feias. Os dois conversam bastante, se divertem durante a noite e Richard acompanha a Bud até em casa. É então que ela recebe uma ligação avisando que os militares estão invadindo o laboratório. Ela conta para Richard que precisa ir para o laboratório pois seu projeto está escondido e ele se dispõe a ir com ela e usar suas chaves para que ela consiga entrar. Ao chegarem no laboratório, a Bud revela a verdade sobre seu projeto e conta que criaram um híbrido com o micróbio que acharam. Ele a ajuda a fugir com o bebê, mas antes de saírem, a Bud explica que precisa voltar para pegar as suas anotações e incendiar o local, pois as suas pesquisas não podem cair em mãos erradas. Ela pede que ele fuja com o Gus, pois ele não levantará suspeitas e fica de encontrá-lo depois. Apesar da hesitação, o Richard aceita e leva o Gus. Logo, muitas pessoas começam a ser contaminadas com um vírus e o flagelo se inicia. O médico Ad começa a lidar com os casos até que a sua esposa Honey é contaminada. Ele a leva para o hospital, onde vê que crianças híbridas estão nascendo. Ele luta para ajudar a sua esposa a sobreviver. A notícia do vírus e dos híbridos se espalha e o Richard decide fugir com o Gus para uma floresta, onde eles ficarão seguros. Enquanto isso, a Amy se isola e cada vez mais pessoas morrem. Ela já tinha dificuldade em se conectar com as pessoas antes do flagelo, até que um dia ela decide sair. As ruas já estão desertas e ela se impressiona ao ver os animais. Ela decide ir ao zoológico libertá-los e percebe que é o seu novo lar. Ela leva sua vida até que um dia um bebê híbrido é deixado em sua porta. Ela pega a Wendy e a cria como sua filha. Ela tenta protegê-la, pois os híbridos são caçados por humanos que os responsabilizam pelo flagelo, já que não sabem quem veio primeiro, o vírus ou os híbridos, e acreditam que tenham uma relação. Os anos passam e elas decidem que o zoológico será uma reserva para proteger os híbridos, onde terão um lar. Enquanto isso, o Gus cresce na floresta e o Richard tenta protegê-lo, ensinando que nunca deve sair da cerca, mas a curiosidade de Gus vem crescendo com os anos, até que um dia um homem surge e marca o local. O Richard percebe que estão em perigo e manda o Gus se esconder enquanto vai enfrentá-lo. O Richard consegue eliminá-lo, mas fica doente e morre. Após isso, o Gus tenta sobreviver sozinho, até que um dia ele se irrita e provoca uma grande fogueira que chama a atenção de invasores. Além disso, ele descobre que o Richard deixou uma caixa enterrada onde acha uma foto de Bud como uma pista de sua localização e decide ir procurá-la no Colorado. Mas antes de ir, ele é capturado por caçadores que percebem que ele é diferente dos outros híbridos, pois é mais velho e fala. Então eles decidem levá-lo, mas o Jeopardy surge e os mata. O Gus aproveita para se esconder em casa, mas o Jep vai atrás dele. Neste momento, o Jep percebe que o Gus é diferente e tem vivido sozinho. Ele dá algumas dicas para o Gus conseguir manter o local e vai embora. Mas o Gus percebe que o Jep pode ajudá-lo a chegar ao Colorado e vai atrás dele. O Jep não quer levá-lo, mas o Gus não desiste de acompanhá-lo e come toda a sua comida durante a noite. Por isso, no dia seguinte, eles vão procurar por comida e encontram o Rush, que vive no local com os seus pais, Bev e George. Eles não saem, então o Jep os atualiza sobre como está o mundo e que o flagelo vem e volta, enquanto o Gus se diverte com o Hurst. Então o Jep pede que a Bev fique com o Gus. Ele pega os alimentos que precisa e se prepara para ir embora durante a noite, mas percebe que os últimos homens estão no local atrás do Gus. Ele luta contra eles e os elimina. Após isso, ele percebe que não pode deixar o Gus na casa e decide levá-lo até o mercado, onde colocará ele para poder pegar o trem para o Colorado. O Jep fantasia o Gus para que não percebam que ele é um híbrido e chegam ao mercado. Ele compra a passagem para o Gus
Gus e não pretende acompanhá-lo. Após isso, ele leva Gus para o trem, mas neste momento ele percebe que pode usar o olfato de Gus para encontrar a carga de medicamentos que estão sendo transportados pelos últimos homens. Ele não consegue ficar sem os remédios e leva o Gus para verificar os vagões. Eles encontram os medicamentos, mas são vistos por um guarda. O Jep deixa ele desacordado e eles correm para o Gus pegar o trem, mas o guarda desperta e alerta a todos que o Gus é um híbrido. Com isso, o Gus e o Jep são levados pelos últimos homens, mas neste momento a Ursa chega com o seu exército e libertam o Gus, que revela que o Jep está ao seu lado. A Ursa viu o Gus no mercado e percebeu que ele é um híbrido. Ela lidera o exército animal que protegem os híbridos, pois acreditam que eles são um milagre da natureza. Eles levam o Gus para onde vivem e prendem o Jep. A Ursa tenta convencer o Gus que o Jep é um caçador e não é confiável, mas o Gus explica que ele está ajudando a achar a sua mãe e o levando para o Colorado. Com isso, a Ursa manda que eles pesquisem mais informações sobre a Bird e o Gus pede para ver o Jep. O exército quer que o Jep seja morto e ele revela que já foi um último homem, pois quando o flagelo começou, precisaram escolher um lado para sobreviver, mas ele mudou. O Gus o defende, mas o Jep é levado para julgamento. O Gus se revolta e a Ursa decide ficar ao seu lado. Ela faz um discurso sobre todos terem machucado pessoas e decide que o Jep não deve ser executado, mas a tigresa não concorda e se levanta contra a Ursa. Assim, o exército começa a brigar entre si e o Gus aproveita para fugir com o Jep. Já a Ursa percebe que está sozinha. Ela vai atrás do Gus e entrega as informações que conseguiu sobre Bird, o que facilita de descobrirem o seu endereço. Além disso, ela sabe onde podem pegar o trem para o Colorado e o Gus convence o Jep a irem com ela. De princípio, os dois não têm uma boa relação, mas o Gus consegue que se entendam e prosseguem viajando juntos. Enquanto isso, o Wade consegue manter a Honey viva ao longo dos anos utilizando medicamentos fornecidos pela doutora Bell. Ela consegue se manter bem por certo período, mas a doença sempre volta, até que Honey tem uma nova crise e o Wade vai até a doutora Bell pegar novas doses. Entretanto, Bell revela que está com câncer e entrega seu livro com suas pesquisas para que o Wade continue com seu trabalho em busca da cura. Mas ao abrir o livro, o Wade se assusta ao descobrir que ela usa secreções únicas da glândula pineal dos híbridos vivos, combinados com as células-tronco da medula óssea. Ele vai para casa assustado e mostra o livro para Honey. Com isso, o Wade assume a pesquisa, mas não tem coragem de usar os híbridos, pois vai contra tudo que ele acredita e busca outra alternativa. Logo chega o dia dos sobreviventes e a Honey decide que devem comparecer para não levantarem suspeitas, mesmo estando com sintomas. Durante a festa, o vizinho Doug manifesta sintomas e então rapidamente o testam e descobre que ele está infectado. Eles o prendem e o queimam em sua casa. Após isso, a vizinhança fica cautelosa e temem uma nova onda do flagelo. Os soros de Wade não têm sido eficientes e a Honey fica cada vez pior. Logo, a vizinha Nancy faz uma visita a eles para incentivar testes semanais na comunidade. O Wade não concorda e a Nancy percebe que a Honey não está bem. Ela sai e o Wade tenta acalmá-la, mas ela leva um coice da égua deles. Com isso, a Honey e o Wade escondem o corpo dela. Após isso, o Wade é avisado que tem uma encomenda para ele na clínica e a Honey o acompanha, pois tem esperança de ter chegado o antídoto. Mas ao chegarem lá, eles encontram um aviso que os híbridos acabaram e o freezer está aberto, onde está o corpo da Nancy. Então eles percebem que foram descobertos. Eles tentam fugir, mas são abordados por seus vizinhos que descobriram o corpo de Nancy. O Wade tenta justificar dizendo que a Nancy estava doente, mas eles percebem que a Honey está infectada. Eles levam os dois para casa, amarram eles e colocam fogo. Mas antes que morram, o general Abbott chega com seus homens e apagam o fogo. O general está atrás da pesquisa de Bell para conseguir a cura. Ele descobriu que ela estava mentindo sobre a sua doença, então a localizou e a obrigou a revelar onde estava o seu livro. Assim, ele chegou até o Wade, mas rapidamente encontra o livro e decide ir embora e deixá-los para morrer. É então que a Honey mente que o Wade encontrou a cura e que o general não a terá se morrerem. Ele percebe que ela é a paciente 1 e o Wade explica que a doutora Bell estava buscando a cura, mas faltava alguns dados. Ele mente que encontrou a cura e o general decide deixar os dois vivos e manda que sejam levados.
Enquanto isso, na reserva, o Bob encontra uma fita e a Amy percebe que eles foram encontrados. Ela manda o Andy guiar os híbridos pelos túneis e combina um ponto de encontro para onde irá após enfrentar os invasores. Logo, o general surge com seu exército e tenta convencer a Amy a entregar os híbridos. Ela usa suas armadilhas contra eles e vai até o ponto de encontro, mas ao chegar percebe que já levaram o Andy e os híbridos. Além disso, o Ad e a Honey são levados para o zoológico e o general mantém a Honey presa para obrigar o Ad a encontrar uma cura, pois sabe que ele estava blefando. Enquanto isso, o Gus, o Jep e a Ursa conseguem pular no trem que vai para o Colorado. Eles se escondem, mas são encontrados por Jimmy, que trabalha no trem. Ele e o Jep se reconhecem, pois jogaram futebol juntos e eram amigos. Mas os últimos homens logo surgem, pois a carga do trem é deles. Então o Jimmy decide impedi-los enquanto os outros fogem, pois ele é grato pelo Jep sempre protegê-lo em campo. Com isso, eles saltam e chegam ao Colorado. Eles vão até a casa de Bird, onde conhecem a Judy. Ela explica que trabalhava com a Bird no laboratório e que eram como irmãs. Até que um dia, há 10 anos atrás, a Bird saiu para procurar por Gus e nunca mais voltou. É então que o Gus vê um vaso e reconhece o nome do laboratório, que também está no crachá do seu pai. Ele mostra para Judy que reconhece que o pai dele é o Richard. Com isso, ela entrega para eles a chave do sótão, onde eles encontrarão mais informações. Eles vão até lá e encontram um arquivo sobre o genoma unificado e descobrem que o Gus é um experimento. O Gus fica revoltado, pois ele sente que tudo que viveu é uma mentira e foge. Então o Jep vai atrás dele. Já a Ursa fica com a Judy e revela sobre o seu passado. O seu verdadeiro nome é Rebecca. Os seus pais adotivos tiveram um bebê híbrido, mas acabaram mortos pelo flagelo e a sua irmã foi levada. Ela procurou, mas não encontrou e desistiu. Então ficou sozinha até encontrar a tigresa e formar o exército animal. Então a Judy a incentiva a não desistir de encontrar a sua irmã. Enquanto isso, o Gus encontra um avião e manda um alerta para a reserva, pois ele quer encontrar outros híbridos como ele. É então que o Jep encontra o Gus e tenta consolá-lo. O Jep fala sobre o seu passado, quando ele levou a sua esposa para o hospital para ter o seu filho e descobriu que ele era um híbrido. Isso o assustou e ele tentou fugir do hospital, mas encontrou um médico que o lembrou da coragem pelos que amamos. Então ele retornou, mas a sua família já tinha sido levada. Ele lamenta ter feito escolhas erradas, mas garante que Gus é a escolha certa e pede que fiquem juntos. Com isso, Gus aceita, mas revela que entrou em contato com a reserva. Neste momento, o general chega com seus homens e atingem o Jep. Eles levam o Gus para a reserva e mandam que o Ad o use no seu experimento. Entretanto, o Ad percebe que o Gus é diferente e não tem coragem de matá-lo. Então ele pede que o Johnny troque o Gus por outro híbrido e não revele nada ao general. Assim, o Ad usa outro híbrido e o Gus é preso junto aos outros, onde é acolhido. Enquanto isso, a Amy vai atrás do Jep e o ajuda. Ela monitora a comunicação dos últimos homens e decide se unir ao Jep para recuperarem as crianças. Já a Ursa percebe que o rádio que encontraram está funcionando e consegue falar com a Bird, que está viva. Se esse resumão te ajudou, a gente se inscreve aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixa o seu joinha pra gente continuar produzindo resumões pra vocês. E ativem as notificações pra não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!